46. Abram suas Bíblias. Salmo 46. Vou fazer a releitura do Salmo e depois quero explicá-lo aos irmãos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração, pois já fomos preparados, o terreno foi preparado para receber a tua boa semente. Assim fala ao nosso coração nesta manhã, o que te pedimos, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, quem gosta de tribulação? Quem gosta? Ninguém, né? Ninguém vai ousar aqui levantar a mão e dizer: eu amo passar por momentos de tribulação, né? Ninguém passa, queridos, os dias da sua vida vivendo expectativas por problemas, né? Ninguém levanta da cama e esfrega as mãos e diz: e aí, Senhor, vai mandar qual hoje, né? E aí, Deus, o que é que o Senhor tem preparado para mim hoje? Além das bênçãos, qual é a luta que o Senhor tem preparado? Ninguém levanta pela manhã pensando desta forma. Ninguém, meus irmãos, dobra o seu joelho lá no seu quarto de oração, ou no seu lugar lá de oração na sua casa, e fala assim: ah, Senhor, está tudo tão bem, eu preciso só de alguma coisa assim errada, para eu poder perseverar, para eu poder, ver como é que está o meu coração, ver se eu vou me manter fiel, ver se eu vou, de fato, continuar perseverante. Ninguém, meus irmãos, não é verdade? Ninguém faz esse tipo de oração, ninguém quer passar por problemas, ninguém quer passar por tribulação, até porque, queridos, atualmente vivemos numa sociedade em que todos buscam uma forma de felicidade, todos buscam uma forma de bem-estar, todos buscam dessa felicidade que todos os dias ela é aí perseguida com Rivotril, perseguida, né, com medicamentos, perseguida com tantas coisas, tantas pessoas se automedicando, tantas pessoas fazendo tantos tratamentos, indo a psicólogos, psiquiatras, exatamente não para entender o seu coração, mas para encontrar uma fonte de vida, encontrar uma fonte de alegria, encontrar algo novo, um fato novo para a sua vida. Queira ou não, meus irmãos, uma hora os problemas vêm. Queira ou não, meus irmãos, uma hora nós passaremos por dificuldades, porque nós vivemos dentro de um contexto, de um mundo que as Escrituras dizem: esse mundo está morto no maligno, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está ali dominado, embora o Senhor seja soberano, embora todo poder venha do Senhor, embora Ele tenha um controle absoluto sobre todas as coisas, ainda assim, meus irmãos, por permissão dEle, por causa dos pecados do homem, esse mundo é um mundo dominado por principados e potestades, e, meus irmãos, eles correm desesperadamente para levar cada vez mais pessoas para a presença deles.
Mas na Bíblia, como diz um pastor americano presbiteriano, Neil Stewart, na Bíblia, Deus nos deu muitas canções para cantarmos em momentos como esse, em momentos de tribulação, de problemas. E nenhuma dessas canções, meus irmãos, é tão rica, como diz esse pastor, quanto aquele antigo hino de fé inabalável que ele vai chamar o Salmo 46. Ele vai dizer: o Salmo 46 é um hino de fé, é um hino de perseverança, é um hino, meus irmãos, que nos torna rochas inabaláveis diante de qualquer tribulação, diante de qualquer problema. Ele continua: através dos séculos, estas palavras têm sido um lugar de descanso para almas perturbadas de todos os lados. Este salmo é como se fosse um travesseiro sobre o qual a nossa alma pode descansar em meio à tempestade. Eu não sei se alguma vez na sua vida, provavelmente sim, você teve a sensação, mesmo estando envolto a problemas, mesmo estando ali diante de tribulações, angústias na sua alma, mas quando você colocou a cabeça no travesseiro, você estava em paz, mesmo passando por problemas durante todo o dia, mesmo passando por situações angustiantes durante todo o dia, você, como diz o salmista, você deitou no seu travesseiro e logo pegou no sono, né? Você conseguiu descansar. Por quê? Porque a sua fé, porque o seu foco não estava nos problemas. Assim então, Stewart, ele nos ensina, meus irmãos, que o Salmo 46 é um bom salmo, é um excelente salmo para a leitura nos momentos de tribulação. Por quê? Porque além da sua palavra ser clara para nós, é um salmo autoexplicativo, ele também foi um salmo escrito pelos filhos de Corá, num momento, meus irmãos, de grande perturbação em Jerusalém, num momento em que eles estavam ali a ponto de terem a cidade santa invadida pelo exército de Senaqueribe. Eles então se levantam, expressam em canções, expressam nesse poema, que é o Salmo 46, toda a confiança e fidelidade que eles tinham ao Senhor. Enquanto todo o povo em Jerusalém estava desesperado, porque os assírios estavam ali em volta, já preparando atos de invasão em Jerusalém, o rei Ezequias já estava desesperado, recorrendo a Isaías: Isaías, me ajuda, pergunta o Senhor o que vai acontecer, porque eu estou achando que as cartas de Senaqueribe, o recado de Senaqueribe vai se concretizar e Jerusalém vai ser tomada pelos assírios. Isaías então vai diante do Senhor, ora e traz uma mensagem a Ezequias e diz a ele, palavras do pastor Alessandro, né? Olha, acalma o teu coração, não vai acontecer nada, hoje mesmo Deus dará livramento. E algum tempo depois, o que vemos foi mais de 180 mil homens de guerra morrendo no arraial de Senaqueribe. Alguns dias depois, vamos ver os próprios filhos de Senaqueribe ceifando a vida dele, enquanto ele estava lá debruçado diante do seu ídolo. Assim, meus irmãos, os filhos de Corá escrevem esse cântico de adoração à fidelidade, de adoração e fidelidade ao Senhor, de adoração e perseverança ao Senhor, declarando, meus irmãos, que deveríamos, ou o povo de Jerusalém deveria confiar no Senhor, apesar das adversidades, pois os salmistas retratam ali não só essa confiança, mas retratam também que Deus tinha uma aliança estabelecida lá em Jacó, descendente de Abraão, lá na família de Jacó, que garantia àquele povo a proteção e o refúgio no Senhor. Inclusive, meus irmãos, o versículo 1 deste salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, em outras traduções está dizendo que Deus é o castelo forte. Deus é meu castelo forte. Foi por causa deste versículo 1 que Martinho Lutero compôs aquele hino tão conhecido de todos, que é Castelo Forte. Então o contexto do salmo, resumindo para os irmãos, se dá no cerco do exército assírio a Jerusalém nos tempos do rei Ezequias, com risco de invasão e destruição, um momento, portanto, de grande terror para o povo. E o que os filhos de Corá trazem então para o povo, meus irmãos, é exaltação à segurança que eles tinham em Deus, mesmo com todo o tumulto ao seu redor, mesmo com as más notícias chegando, eles falam para o povo: olha, o Senhor é a nossa fortaleza. Não são as muralhas de Jerusalém, não são, não é o exército,
de Ezequias, não é pegarmos em espada que vai nos proteger, mas é o Senhor. O Senhor é o refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Esse salmo, meus irmãos, está dividido em duas estrofes até grandes. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 7, e a segunda do versículo 8 ao versículo 11. O que os salmistas então vão trabalhar no primeiro grupo aqui de estrofes, do versículo 1 ao versículo 7. Eles vão trabalhar, meus irmãos, a confiança em Deus como refúgio e fortaleza. Eles vão dizer que o Senhor é um socorro presente nos momentos de tribulação. Eles vão trazer essa palavra forte, meus irmãos, ao povo, que traz o quê? Esperança, renova a fé e traz o povo confiança. Por quê? Porque eles vão dizer, como está descrito no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, meus irmãos, Ele é o nosso refúgio, porque nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento, nos momentos de tribulação, nós podemos, meus irmãos, correr para Ele. Quando nós estamos em perigo, quando nós nos vemos numa situação perigosa em nossas vidas, o que faremos? Dobraremos os nossos joelhos e correremos para quem? Correremos para o Senhor, porque é o único que pode nos livrar de todo mal. É o único, meus irmãos, é o único em quem estabeleceu conosco um grau de confiança tal, que quando a tribulação vem, dobramos os nossos joelhos e recorremos a Ele, ao autor e consumador da nossa fé, como diz o apóstolo Tiago. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos, meus irmãos, em que não vemos mais saída para a situação, como parecia ser também em Jerusalém, o que faremos? Recorreremos a quem, meus irmãos? Porque governos e autoridades não vão nos livrar das tribulações. Homens não irão nos livrar da angústia da nossa alma. Quem poderá, portanto, nos livrar de todo o mal? Quem poderá, meus irmãos? Quem poderá ser de fato o nosso socorro bem presente? Quem poderá, portanto, ser, como eles vão dizer, um refúgio para onde podemos correr e nos esconder? Será o Senhor. Lembra que Elias correu para a caverna? Elias se escondeu na caverna, né? Mas o que entrou na caverna ali e falou com Elias? Um vento, né? Uma brisa entrou na caverna e falou o que com Elias? Tu está fazendo o que aqui, cara? Jezabel vai te pegar, não. Mas ainda que tu quisesse se proteger de Jezabel, cara, tu acabou de matar mais de 400 profetas de Baal, você sozinho. E uma mulher fala contra a tua vida e tu corre e se esconde. Deus está dizendo para Elias: olha, o teu refúgio não é uma caverna, o teu refúgio sou eu. O teu refúgio não é uma cama em depressão, o teu refúgio não é um quarto escuro de choro, o teu refúgio é o Senhor. Nosso refúgio, meus irmãos, é o Senhor, porque Ele tem se colocado diante de nós como a verdadeira fonte de refúgio, de segurança. Mas não só isso, os filhos de Corá vão dizer que Deus também é uma fortaleza. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos fracos, aliás, sempre estamos fracos, né? A verdade é essa. Sempre estamos fracos. Mas quando nós estamos mais fracos ainda, quem é a nossa força? É o braço do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor não só nos refugia, nos esconde dos nossos adversários, mas o Senhor também, meus irmãos, nos dá força para prosseguir, mesmo em meio a lutas. O Senhor revigora as nossas forças. O Senhor coloca em nós um ânimo que nós nem mesmo sabemos em alguns momentos de onde vem, mas vem do Senhor, porque Ele nos fortalece para prosseguirmos na caminhada com ou sem tribulação. Ele não é só um refúgio onde nos escondemos, mas Ele também é aquele que nos renova na sua própria força e nos faz prosseguir, meus irmãos, mesmo que os nossos alicerces estejam sendo abalados pelo mal. Mas Ele não é só refúgio e fortaleza. Os filhos de Corá vão mais longe ainda. Eles vão além. Eles poderiam só dizer, meus irmãos, no versículo 1, que Deus é um refúgio. Olha, Deus é um refúgio, se esconda nele. Mas eles dão um passo a mais, mas Ele é fortaleza também. E eles vão além. Olha,
Resumindo, o refúgio e fortaleza, ele é um socorro que está presente em todo momento. Meus irmãos, para que possamos entender, Deus não está presente a todo momento só porque o seu atributo da onipresença, o seu caráter onipresente está ali. Deus está em todos os lugares. Deus não está em todas as coisas. Deus está no homem, Deus está nos seus filhos. Mas Deus está presente em todos os lugares, porque os seus olhos veem todos os lugares. Não há um só lugar em que possamos nos esconder. Ainda que eu suba até os céus, ainda que eu vá no profundo do mar, eu não tenho como me esconder do Senhor, como diz o salmista. O Senhor, meus irmãos, aqui, Ele é o socorro bem presente, porque o Senhor, Ele quer estar presente nas nossas vidas a todo momento. O Senhor, Ele não quer estar longe. O Senhor, Ele não quer, meus irmãos, em que pese a sua infinitude, em que pese a sua grandeza, em que pese o seu poder, em que pese quem é o Senhor, quem é a pessoa do Senhor, mas Ele quer estar perto. Ele não quer só habitar em nós, mas Ele quer estar a todo momento perto de nós, meus irmãos. E precisamos, Precisamos da sua ajuda. E é por isso, meus irmãos, que Deus está sempre perto. Nem sempre o nosso coração quer estar perto de Deus, mas Deus sempre quer estar perto do seu povo. Você voltar séculos e séculos atrás, nas próprias Escrituras, Deus escolhe homens, separa homens, convida homens. Deus aproxima homens da sua presença. Para quem? Por quê? Porque o Senhor quer se relacionar com o seu povo, porque o Senhor quer se alegrar com a busca do seu povo por Ele. Deus quer se alegrar quando o homem passa por tribulações e busca o Senhor como fonte de socorro, busca o Senhor como fonte de presença, busca o Senhor como fonte de refrigério, de alimento e de sossego para a sua alma. Deus se alegra, meus irmãos, quando os seus filhos buscam a sua face. Deus se alegra, meus irmãos, quando os seus filhos querem estar na sua presença, quando os seus filhos sentem prazer da sua presença. Deus se alegra e se manifesta em meio aos seus filhos, se manifesta na congregação dos santos, se manifesta em meio aos louvores do seu povo, se manifesta lá no teu quarto quando você dobra o seu joelho e chora diante dele. Ele se manifesta, meus irmãos, porque Deus quer estar perto. E por isso os filhos de Corá dizem: olha, Ele é socorro bem presente. O Senhor não está longe de Jerusalém, não. O Senhor habita aqui. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, e Ele está aqui entre nós. São o que os filhos de Corá dizem para o povo: Ele está aqui. Vocês estão com medo de quê? O Senhor habita aqui em meio ao seu povo. O Senhor está nos guardando de todo mal. E por isso, meus irmãos, por isso que os filhos de Corá trazem essa mensagem para o povo, dizendo: olha, vocês não precisam, portanto, temer, porque eles vão além disso. Eles não só expressam no Salmo essa confiança no Senhor como refúgio e fortaleza, mas eles vão também apresentar exemplos terríveis, através de atos da natureza, verificados aqui nos versículos 2 e 3, que vão trazer para aquele povo: olha, ainda que venha um maremoto sobre Jerusalém, ainda que os montes que estão aqui próximos a Jerusalém venham cair, venham aqui serem transtornados para cima da cidade santa, ainda que a cidade santa venha ser estremecida ali por terríveis atos da natureza, ainda assim, meus irmãos, o Senhor, Ele é a nossa salvação. Olha o que eles dizem nos versículos 2 e 3: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, além do quadro de desolação e desespero que Jerusalém estava passando pela provável invasão assíria, eles agora falam: olha, eu vou trazer algo pior do que o exército assírio. Eu vou trazer um quadro agora de desolação, desespero e tragédia completa. Se os montes desmoronarem, ou seja, se os assírios invadirem Jerusalém,
nós exortamos vocês a terem esperança de que ainda assim o Senhor guardará a cidade. Ainda assim o Senhor guardará a vida de cada um de vocês. E em que quadro eles apresentam isso? Versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Olha, ainda que haja um maremoto, ainda, meus irmãos, que os montes se estremeçam, ainda que a terra venha sofrer por terremotos, o Senhor está onde? O Senhor está no meio da sua cidade, o Senhor está no meio do seu povo. Nada vai atingir o seu povo, ainda que sejam vulcões entrando em erupção, ainda que as águas cheguem até a cidade e ali venham inundar a tudo, o Senhor estará guardando o seu povo. Notem, meus irmãos, que em Jerusalém não tinha rios, mas o salmista usa essa imagem do rio de Deus para denotar ali um derramar da segurança de Deus, uma presença doadora de vida. Afirmam, meus irmãos, para o povo que Deus está no meio do povo, Deus está na cidade santa, e Ele é um bálsamo de alegria, de segurança, de refúgio e de fortaleza. Ainda que a lua saia do seu ponto e as marés venham encher e venha o mundo todo ser transtornado, Deus guardará o seu povo, meus irmãos. Deus guarda a sua igreja, Deus guarda o seu povo, ainda que se levante grande tribulação em toda a humanidade. E, meus irmãos, não estamos longe disso não. A Covid foi só, podemos dizer, um prólogo de um livro bem pior que vem por aí. Foi só uma coisa bem pequena para nos preparar para algo pior. Ainda que esse algo pior venha na nossa geração, ainda que isso aconteça na nossa geração, meus irmãos, o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com o seu povo, o Senhor guarda o seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque este mundo não é nosso. Tudo aqui um dia acabará. Os fundamentos deste mundo um dia serão sacudidos e abalados por Deus. Como diz as Escrituras, as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai fugir delas. Isso é terrível, meus irmãos, isso é um quadro terrível. Pessoas vão se lançar de montes e não vão morrer, vão continuar no sofrimento. Mas e a igreja? A igreja estará com o Senhor, porque Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. E o seu rio, o rio que desce do seu trono, ele passa pela igreja. As águas do Senhor passam pela igreja, alimentam o seu povo. Como diz o salmista Davi no Salmo 23, elas refrigeram a nossa alma, nos guia. O bom pastor nos guia pelas veredas da justiça. Até mesmo, meus irmãos, no tempo mais tardio e mais escuro da noite, como diz o texto, desde antemanhã, ou seja, antes da manhã chegar, na escuridão, na noite, Deus virá nos ajudar. Deus socorreu Jerusalém, Deus há de nos socorrer. Também foi na madrugada que Ele socorreu Jerusalém, ceifando a vida de mais de 180 mil homens de Senaqueribe. Foi durante a noite que a morte passou por aquele arraial e Ele livrou o seu povo. Mesmo no momento, meus irmãos, de noite mais escura da nossa alma, o Senhor está conosco. Como diz o salmista em outro salmo, ainda que o exército se levante, Deus estará nos guardando. A expressão de confiança do salmista, ela chega no seu ápice no versículo 7, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebam, meus irmãos, que nós temos duas partes aqui nesse versículo. A primeira parte, eles dizem: o Senhor dos exércitos está conosco, ou seja, há um exército lá fora, há ameaça de um exército, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele vai lutar por nós. E na segunda parte, ele fala então, ele deixa
Deus de lado como um general, como o Senhor dos exércitos, e coloca o Senhor como Deus da aliança. E ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz: olha, o Senhor não fez aliança com vocês? O Senhor não fez aliança com o seu povo? Então é nesta aliança que nós confiamos. Deus fez uma aliança com o seu povo de proteção, de refúgio, de socorro, de ser a nossa rocha, de ser aquele que vai nos guardar de todo o mal. Ele, verdadeiramente, Ele é o nosso refúgio, porque Ele se aliançou e fez uma aliança de segurança, uma aliança de guarda. Eles lembram, portanto, meus irmãos, que Deus está disponível para defender o seu povo. Deus está disponível, meus irmãos, para defender a sua igreja. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a nós, meus irmãos. Buscai ao Senhor, e Ele se fará presente. Deus, portanto, é o nosso lugar de refúgio. É a única fortaleza que possuímos nos momentos de tribulação. Servimos, meus irmãos, a um Deus de socorro. Ele nunca deixa o seu povo à mercê dos seus inimigos. Você já deixou o seu filho alguma vez à mercê de algo perigoso? Creio que não, né? Alguma vez você já lançou o seu filho em algo perigoso? Creio que não. Se nós, meus irmãos, sabemos até certo ponto cuidar dos nossos filhos, que dirá o Senhor, que é infinitamente melhor Pai do que todos nós, que é infinitamente melhor e maior cuidador do que qualquer um de nós. Deus ama muito mais o seu filho, minha irmã e meu irmão, do que você mesmo ama. Muito mais. Ele quer cuidar muito mais do seu filho e da sua filha do que você mesmo quer cuidar. E portanto Ele está sempre presente, e Ele não permite que estejamos, meus irmãos, à mercê dos nossos adversários. Ele nos protege, por piores que sejam as tribulações, comparáveis a terremotos e maremotos, Deus derrama da sua alegria sobre cada um de nós. A segunda estrofe, meus irmãos, vai do versículo 8 até o versículo 11, e aqui os salmistas saem daquela palavra de confiança, da palavra de esperança, da palavra em que eles apresentam o Senhor como refúgio e fortaleza e socorro, e eles agora estão fazendo um convite. Olha, já apresentamos a vocês quem é o Senhor, já dissemos a vocês o que Ele pode fazer, já trouxemos aos seus corações uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra em que você pode se socorrer. Agora então eu quero te convidar a, de fato, confirmar todas as palavras que eu disse. Confirmar em que sentido? Olhe para os grandiosos feitos de Deus. Ele diz no versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou em toda a terra. Veja, portanto, os grandiosos atos de Deus. Confirme o que eu estou falando, que Deus é refúgio, fortaleza e socorro. Confirme como? Olhando para trás e se lembrando dos atos de salvação do Senhor, seus grandiosos feitos em toda a terra. Precisamos lembrar dos grandes feitos de Deus na história do povo, meus irmãos. O sábio vai dizer em Eclesiastes de que não há nada de novo debaixo do sol, e de fato não há mesmo. Quando nós fazemos um exame de consciência, e quando estamos passando por um momento difícil em nossas vidas, se nós olharmos um pouquinho só para trás, meus irmãos, e nos apercebermos dos atos de Deus, nós vamos então já projetar para frente o livramento do Senhor dos nossos problemas, o livramento do Senhor de nossas tribulações. Por quê? Porque nós passamos por uma série de ciclos, vivemos em ciclos. Temos problema aqui, ele se resolve, vamos caminhando, temos um novo problema lá, ele se resolve, vamos caminhando, passamos por uma nova tribulação, ela se resolve, vamos caminhando, e assim, meus irmãos, de fé em fé, de glória em glória, de perseverança em perseverança, de esperança em esperança, de fé em fé, nós vamos o quê? Vamos vivendo esses ciclos, meus irmãos, que vão sempre nos fortalecendo e nos preparando para um outro ciclo de dificuldades. Precisamos entender isso, meus irmãos.
A vida, ela é uma escola diária para nós. O sofrimento, as tribulações, as dificuldades são discipuladoras da nossa alma, são mestres da nossa alma, nos ensinam como perseverarmos, nos ensinam até mesmo como entender os propósitos do Senhor, nos ensinam, meus irmãos, ao renovar da nossa fé, nos ensinam a confiar mais em Deus, nos ensinam a nos entregarmos mais ao Senhor. Tudo isso, meus irmãos, dentro de um propósito soberano de Deus, porque Deus é o Deus que livra das tribulações, mas Deus também envia tribulação. Deus é o refúgio, a fortaleza, é o socorro bem presente, até mesmo para os momentos de dificuldade que Ele mesmo envia, para disciplinar o seu povo, para ensinar o seu povo, para guiar os pés do seu povo. Deus nos convida a erguer os olhos, meus irmãos, independente da situação pela qual você esteja atravessando, ou vai em algum momento atravessar na sua vida. Nós precisamos sempre, ao invés de contemplarmos os problemas, precisamos contemplar as obras de Deus. Que maravilhas Ele tem efetuado em toda a terra. De vez em quando eu falo isso aqui com os irmãos, percebam só, queridos, você já parou para pensar um só segundo da sua vida, que quando você dobra o joelho e emite uma palavra a Deus, você está falando com aquele que criou todo o universo? Você não está falando com um vizinho, você não está falando com o seu marido, com a sua esposa, você não está falando com o seu filho, você não está falando com o chefe do trabalho, você não está falando com um amigo, você está falando com aquele que criou todas as coisas. Você está se colocando diante daquele, meus irmãos, que salvou a tua vida do império das trevas, aquele que te livrou da morte eterna, aquele que está te conduzindo dia a dia a uma vida eterna ao lado dele. Nós não nos debruçamos, não dobramos os nossos joelhos, não choramos diante de um homem, mas sim diante daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que ainda no ventre da sua mãe estava ali cuidando de você, te formando, e já tinha N propósitos para a sua vida. Você já parou um só segundo da sua vida para pensar, quando você dobra o seu joelho, que você está falando com Deus? Não está falando com qualquer um, está falando com aquele que conhece coisas do seu coração que você ainda nem conhece, está falando com aquele que sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 30 minutos, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Você está se pondo diante do Eterno, daquele que detém todo o poder e toda a autoridade. Pois a terra, meus irmãos, pode parecer que não, mas a terra está cheia da glória do Senhor. Cheia da glória do Senhor. E quando nós estamos com um problema, o que nós fazemos? Ficamos lá sofrendo, pensando como vou resolver. Se eu for por esse caminho, não vai dar. Se eu for por esse, eu acho que também não vai dar. Se eu for nessa direção, eu acho que também não vai dar. Meus irmãos, a nossa direção é o Senhor. É o Senhor. Situações em que você não pode resolver, o que você faz? Não resolve. Quando você não pode fazer nada, você não faz nada, a não ser confiar em Deus, a não ser olhar para as obras que Deus tem efetuado ao longo da sua história. E, meus irmãos, a Escritura nos apresentam N histórias onde Deus abençoou os seus filhos, onde Deus guardou os seus filhos. O salmista vai dizer no verso 10: aquietai-vos. E aquietai-vos, meus irmãos, não é no sentido de você ficar quietinho só, não. O aquietai-vos aqui que eles querem dizer é um chamado de atenção de Deus para o seu povo, no sentido de, confie em mim. Confie em mim. Não confie em homens para salvar a tua vida. Confie em mim, pois eu sou o Senhor, e sou exaltado sobre tudo e sobre todos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por fim, meus irmãos,
Os salmistas repetem o refrão do versículo 7, mas agora no versículo 11. Lembrando que Deus luta pelo seu povo. Quem é o seu povo? Aqueles que são da casa de Jacó. Porque fez com eles o quê? Uma aliança. Eles dizem: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja, meus irmãos, sempre sobreviveu confiando em Deus. A igreja do Senhor sempre progrediu confiando no Senhor. A verdadeira igreja de Deus nunca precisou de colaboração de governos, de autoridades, de homens. Nunca. Ela sempre foi guardada e protegida pelo Senhor. Ela sempre foi sustentada com a mão poderosa do Senhor. Ela sempre se viu refugiada nas boas mãos do Senhor, porque o Senhor fez uma aliança com o seu povo, uma aliança com a sua igreja. E essa aliança, meus irmãos, diz para nós o seguinte: eu sou o seu Senhor, eu sou exaltado sobre a tua vida, eu guardo a tua vida, eu protejo a tua vida. E a única coisa que nós fazemos é confiar, obedecer, nos guardarmos debaixo das asas de Deus. Mas não encontramos, meus irmãos, só nos salmistas uma palavra de confiança. Parece que o Senhor Jesus leu o Salmo. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 23. Quero terminar com este versículo, Mateus capítulo 23, versículo 37. Não encontramos, meus irmãos, esse zelo do Senhor só nos salmistas, mas encontramos no Deus Emanuel, encontramos no Senhor conosco, encontramos naquele que habitou no meio do seu povo. Ele, além de inspirar os filhos de Corá lá no Salmo 46, ele agora ele mesmo vai pronunciar com a sua própria boca aquilo que o salmista no Salmo 46 expressou para nós. Mateus 23, versículo 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olhamos para esta palavra de Jesus e vemos aqui, meus irmãos, de forma reduzida, ou resumida, vemos todo o Salmo 46, resumido aqui num único versículo, numa única palavra dita por Jesus: como eu quero que o meu povo aceite que eu os esconda debaixo das minhas asas, e cuide deles, e trate deles, e guie os seus passos, e proteja-os de todo mal. Nas palavras de Jesus, como eu quero, mesmo essa Jerusalém que mata profetas, eu quero defendê-la, eu quero refugiá-la, eu quero guardá-la, eu quero ser o vigilante da torre de vigia e ficar lá, acordado, vendo o meu povo, visitando o meu povo, guardando o meu povo. Como o salmista diz, o guarda de Israel não dorme, e ele cuida de nós, meus irmãos. Ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja. Confie no Senhor, pois ele é a tua rocha. Ele é, voltando ao Salmo, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é o socorro bem presente em tempos difíceis, em tempos de tribulação. Portanto, não importa o tamanho do problema que tem afligido o seu coração, o que importa, meus irmãos, é que nós temos aonde nos refugiar, nos esconder e sermos ali socorridos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra. Sabemos, Senhor, e
temos o Teu próprio testemunho em nossas vidas do quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem nos livrado, de tantos livramentos, Senhor, que nem sabemos, livramentos ocultos a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a Tua palavra, ela alegra o nosso coração, ela renova a nossa esperança, ela nos conduz pelo caminho da fé. Senhor, ajuda-nos em nossas limitações, ajuda-nos, pois tantas são as vezes em que, Senhor, desconfiamos verdadeiramente, Senhor, do que Tu podes fazer por nós. Abençoe a Tua igreja, guarda a Tua igreja, conduz a Tua igreja neste processo, Senhor, tão dolorido a todos nós, esse processo de santificação, esse processo constante de coisas sendo regeneradas em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso vigor espiritual, para que possamos confiar plenamente na aliança que o Senhor estabeleceu com cada um de nós. Aliança não mais, Senhor, através de sangue de animais, mas aliança no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.